pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora a última parte do capítulo 4, que fala sobre as revoltas nas cidades. Lembrando que no nosso vídeo anterior nós falamos sobre os movimentos sociais no campo e estudamos o exemplo de 3 deles: Canudos, Contestado e o Cangaço. Então agora vamos ver como a população pobre das grandes cidades se revoltou contra essa exclusão social. O primeiro caso está se referindo ao Rio de Janeiro. Nós vimos no início do capítulo que houve um processo de reurbanização da cidade e que esse processo estava ligado à modernização da capital federal, que era o Rio de Janeiro, para adequar essa cidade aos padrões europeus, porque já que era a capital, tinha que ser uma coisa bonita. E aí, nessa reforma do Rio de Janeiro, a população mais pobre foi tirada do centro da cidade, ela foi expulsa do centro da cidade. Porque, como vocês podem ver lá no início do capítulo, tem uma imagem que mostra um cortiço no centro do Rio de Janeiro. E esses cortiços não eram bem vistos pela elite. Isso era uma coisa feia para mostrar aos europeus. Então, nesse movimento de reforma e reurbanização da cidade, ocorreu o chamado bota abaixo, que quer dizer o seguinte: os cortiços, as casas mais simples, foram literalmente botados abaixo, foram literalmente destruídos. E assim, para onde essa população foi? No centro da cidade, os poucos imóveis simples que sobraram tiveram o preço dos seus aluguéis disparados. E essa população mais pobre não conseguia arcar com essas despesas. Resultado, essa população se dirige para os morros no Rio de Janeiro. Além disso, muita gente acaba ficando desempregada, porque as suas atividades que eram desenvolvidas no centro da cidade deixaram de existir por conta desse bota abaixo, e aí não teve outra solução senão, ir para os morros no Rio de Janeiro. Além dessa reforma, houve um programa de saneamento básico para exterminar ratos, mosquitos, baratas, que transmitiam uma série de doenças. E dentre essas doenças estava a varíola, que matava uma quantidade enorme de pessoas. O médico sanitarista Oswaldo Cruz desenvolveu aí a vacina contra a varíola e começou uma campanha de vacinação. Só que não houve em nenhum momento esclarecimento à população de por que seria dada essa vacina, contra o que ela protegeria. Simplesmente o governo determinou que as pessoas teriam que ser vacinadas. Isso causou um problema muito sério, porque as pessoas não queriam ser vacinadas. Ninguém te explicou o que era vacina, simplesmente ia já dando a vacina nas pessoas. Muitos pais de família se sentiram incomodados, porque os agentes de saúde estavam pegando no braço das suas filhas, das suas esposas, e não queriam que isso acontecesse. Além disso, por uma coincidência, algumas pessoas que já estavam doentes por algum outro motivo acabaram tomando a vacina e falecendo. E aí começou a espalhar entre a população pobre do Rio de Janeiro que o governo queria dar essa vacina para matar os mais pobres e não para proteger de nenhuma doença. Por conta de toda essa agitação, aconteceu, no ano de 1904, a revolta da vacina. Essa revolta, então, aconteceu porque não foi feita uma campanha de esclarecimento junto à população. Os agentes de saúde entravam à força nas casas, precisavam levar a polícia junto, tinha gente que desrespeitava os policiais, acabava sendo presa, e aí entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904, a população da cidade enfrentou os policiais. Foram todos esses dias de confrontos, lojas foram saqueadas, enfim, uma confusão enorme. Muitos revoltosos foram presos, muita gente se machucou, algumas pessoas até morreram, e aí, depois desses dias de revolta, o governo decidiu que, então, não ia mais ser obrigatório dar a vacina. Então, precisou acontecer uma revolta para o governo poder pensar numa campanha de esclarecimento da população. Então, acabou, talvez até por falta de experiência, gerando essa revolta. A apostila mostra para vocês aqui uma foto de um dia desses confrontos com um bonde virado aí no centro da cidade. E aí uma charge
mostrando o Oswaldo Cruz, passando um pente aí na favela. Então as más condições, as doenças, né, as coisas ruins que aconteciam na cidade eram associadas à população mais pobre. Então, a população mais pobre acabou sendo excluída da parte reformada da cidade, as campanhas de saneamento continuavam a todo vapor, o que acaba sendo uma coisa boa, em parte, né, porque saneamento básico é uma coisa importante, mas a população, mais uma vez, os mais pobres, foram excluídos desse processo da cidade bonita. E aí, a Avenida Central do Rio de Janeiro, que realmente ficou muito bonita, tinha um código de etiqueta para andar. Você não podia andar com qualquer roupa. Homens tinham que andar de terno, gravata e chapéu, e mulheres tinham que andar de vestidos bonitos, chiques. Então, a população mais pobre sequer podia frequentar a Avenida Central. Ah, professora, mas e se eles fossem até lá? Eles poderiam ser presos, porque existiam guardas que ficavam vigiando para que essas pessoas não frequentassem ali. Lógico, se elas fossem funcionários, empregados de algum lugar, aí a situação era diferente. Mas, de novo, olha aí o excludente e elitista. A população foi excluída dessa reforma, foi mandada para os morros no Rio de Janeiro, e a elite somente que usufruiu dessas coisas boas que a modernização do Rio de Janeiro trouxe. O segundo movimento na cidade são as greves operárias em São Paulo. Mesmo a indústria não sendo a atividade econômica mais importante do país, o número dessas indústrias não parou de crescer e de operários também não, especialmente aí nas primeiras décadas do século XX. A apostila traz esse quadro comparando o número de fábricas no ano da Proclamação da República, 1889, e 1920. Percebam aí que, quando foi proclamada a República, não tinha nem 1.000 fábricas no Brasil. E 20, 30 anos depois, já há mais de 13 mil fábricas. E o número de operários passou de pouco mais de 50 mil para mais de 275 mil. E grande parte dessas indústrias estavam concentradas aqui em São Paulo, especialmente ali onde hoje é a região da Moca, Vila Prudente, ali tinham muitas indústrias, especialmente de tecidos. Apesar de gerar muitos empregos, as condições de trabalho desses operários século XX, eram semelhantes às da Inglaterra do século XVIII, que nós vimos ano passado. Longas jornadas de trabalho, baixíssimos salários, trabalho feminino, trabalho infantil, inexistência de leis. Então, era uma situação bem parecida com as condições do século XVIII da Inglaterra. A apostila mostra aqui essa foto dos trabalhadores das indústrias Matarazzo, em São Paulo. Olha a quantidade de crianças na foto, crianças pequenas, inclusive. A partir dos 6, 7, 8 anos de idade, as crianças já trabalhavam, porque como o salário era ruim, as crianças precisavam trabalhar para poder ajudar a sustentar, né, a sua família. Lembrem-se que era a mesma condição da Inglaterra. Os homens recebiam pouco, as mulheres recebiam menos que os homens e as crianças recebiam menos que as mulheres. Mas, assim, as famílias eram numerosas, o preço dos aluguéis em São Paulo era muito caro e tinha gastos com roupas, com alimentação, com remédio. Então, quanto mais gente trabalhasse, melhor era. Mas as condições de vida dessa população eram muito difíceis. Lembrem-se também que nós falamos, o ano passado, da vinda dos trabalhadores imigrantes para o Brasil. Muitos desses trabalhadores vieram para trabalhar nas lavouras de café, depois não deu certo no café, vieram para São Paulo procurar emprego, e muitos vieram já para trabalhar nas indústrias. E esses trabalhadores, eles já tinham tido contato com as ideias socialistas na Europa, com a organização de sindicatos, de greves, de ligas operárias, enfim. E isso influenciou muito os trabalhadores aqui em São Paulo, com criação de sindicatos, jornais operários que eram extremamente importantes, e organização de greves também. A apostila traz o dado que entre 1901 e 1920 foram registradas 136 greves, em sua grande maioria em São Paulo. E os trabalhadores estrangeiros, eles estavam muito envolvidos nessa organização operária. Tanto é que em 1907 foi aprovada uma lei chamada Adolfo Gordo. Está aqui o Adolfo Gordo, era o nome dele, o sobrenome dele era Gordo. O Adolfo Gordo era um parlamentar
ele era um deputado, e ele fez essa lei que autorizava a expulsão de estrangeiros, né, do país, esses estrangeiros que estivessem envolvidos no que ele chamava de agitações operárias. Uma proposta de lei dele foi aceita, a lei acabou ganhando, né, o nome dele. Então, em 1907, foi aprovada a Lei Adolfo Gordo, que autorizava a expulsão de trabalhadores estrangeiros do país. Entre 1907 e 1921, foram expulsos 688 estrangeiros com base na Lei Adolfo Gordo. Só uma correção, eu falei agora há pouquinho que o Adolfo Gordo era deputado, na verdade ele era senador. A imprensa operária foi crescendo, os jornais operários de tendência socialista, anarquista foram crescendo, as greves foram se espalhando, greves essas que eram tratadas como caso de polícia, muita gente era presa, muita gente perdia o emprego, mas o movimento grevista continuou, porque as condições de salário e de vida eram realmente muito ruins. Até que no ano de 1917 aconteceu a chamada greve geral. Ela ocorreu em São Paulo. Em julho de 1917, trabalhadores da capital paulista e de diversas cidades do interior pararam por 30 dias. Então, assim, um mês de braços cruzados, não vamos trabalhar enquanto novas condições de trabalho não forem dadas a gente. Esse movimento ganhou força quando a polícia matou um jovem operário de 22 anos, que na verdade era um sapateiro, durante uma manifestação, e esse sapateiro acabou se tornando símbolo do movimento, e a partir daí, essa greve ganhou muito mais força. E ela teve fim depois de um mês, quando o governo determinou um aumento de salário em torno de 20%, a manutenção dos empregos dos grevistas, além de se comprometer a tomar outras medidas para conter principalmente a inflação, o aumento dos preços dos produtos, que era uma coisa assim absurda também. Foi uma vitória, né, do movimento trabalhador, mas as condições de trabalho ainda demoraram muito para melhorar e as leis trabalhistas demoraram muito mais ainda. Elas são somente do governo Getúlio Vargas, como nós veremos mais para frente. A apostila também vai falar sobre a questão dos afrodescendentes e como eles sofrem até hoje com a discriminação, com a exclusão, com o preconceito. Então, a apostila vai dizer aí como eles se mobilizaram nesse período de início do século XX, pós-abolição da escravidão. Vai dar o exemplo através de um movimento, foi um movimento muito importante no Brasil, que durante muito tempo ficou deixado de lado aí pela historiografia oficial. Como a gente já sabe, a abolição da escravidão não trouxe igualdade real para a população afrodescendente. Eles foram libertos, mas não foi dada nenhuma oportunidade, nenhuma condição para que eles se integrassem à sociedade brasileira. Além disso, as teorias racistas que surgiram na Europa no final do século XIX, elas foram trazidas aqui para o Brasil e elas procuravam dar uma base científica à discriminação. E né, justificando que a população negra era inferior, enfim. E isso acabava aumentando a discriminação. E lembrem-se que no Brasil existia um plano de branqueamento do país. Aliás, a imigração europeia ela foi incentivada por conta disso, para que mais brancos viessem ao país e a população né, fosse branqueada. E nas cidades, essa população afrodescendente tinha os trabalhos mais pesados, menos remunerados, e a grande parte da população pobre das periferias é formada por esses ex-escravos e descendentes né, de escravos. Além disso, essa população não pode praticar as suas religiões livremente, que são as religiões de matriz africana, que até hoje sofrem muito preconceito, candomblé, umbanda, banhos de ervas, tudo isso era muito mal visto, muitas vezes tratados como caso de polícia, inclusive uma de suas principais lutas, a capoeira, era proibida pela polícia. Durante muito tempo, os soldados eram instruídos a prender os capoeiristas. Eles não tinham liberdade nem das suas manifestações culturais e religiosas. Isso não impediu
que essas pessoas formassem associações, grêmios, clubes, e se envolvesse aí no surgimento de uma imprensa negra no final do século XIX, que divulgava pautas políticas, sociais, culturais, além de denunciar esses episódios de discriminação, de racismo. Então, essa imprensa foi extremamente importante para que essa população se juntasse e lutasse por seus direitos. A apostila traz aqui o exemplo de um jornal chamado A Liberdade, que trata aí, né, de questões como formação de grêmios, clubes, e denuncia toda a discriminação e o racismo que essa população sofria, que sofre até hoje, né? E aí a apostila traz como exemplo a revolta da Chibata, de 1910. Uma revolta que ocorreu na Marinha, é uma revolta também no Rio de Janeiro. Na Marinha Brasileira, os marinheiros sem patente, que tinham os trabalhos mais pesados, eram em sua maioria pobres e negros, e os oficiais de alta patente eram brancos de famílias ricas, que puniam os marinheiros com chibatadas. Em 1910, o marinheiro João Cândido, os revoltosos tomaram o controle dos principais navios de guerra da Marinha Brasileira. Os navios Minas Gerais e São Paulo estavam ancorados no Rio de Janeiro. Os navios de guerra tinham nomes, né, dos estados brasileiros, mas essa revolta ocorreu no Rio de Janeiro. A apostila mostra aqui uma foto dos marinheiros revoltosos em 1910 e o João Cândido tomou a liderança aí do movimento. O governo concordou em colocar fim nos castigos corporais, então fim das chibatadas, e anistiar os revoltosos, ou seja, perdoar os revoltosos. Mas mesmo sendo perdoados, esses revoltosos foram perseguidos. O João Cândido foi expulso da Marinha no ano de 1910 e acabou morrendo na pobreza no Rio de Janeiro em 1969. Só como curiosidade, a família do João Cândido lutou aí a vida inteira deles para que a anistia do João Cândido acontecesse, para que ele pudesse receber a aposentadoria de um membro do Exército Brasileiro. Essa anistia veio somente no ano de 2008, mas assim, ele foi perdoado, mas ele não foi reintegrado à Marinha, porque na época os deputados que assinaram essa lei disseram que o governo brasileiro não tinha dinheiro para colocar tudo em ordem aí, né, todos os salários que o João Cândido deixou de receber. Aí, né, a filha dele é que acabou recebendo essa notícia. Então, foi perdoado, mas não recebeu o dinheiro, né, o salário dele durante todo esse tempo. Para encerrar de vez o capítulo, a apostila faz essa pergunta: de quem era a República? Nós vimos aí, e aí encerrando os capítulos 3 e 4 juntos, durante a Primeira República no Brasil, houve um domínio de uma minoria economicamente poderosa, especialmente os cafeicultores, que não levavam em conta as necessidades dos demais grupos, sejam ricos ou pobres. A população reagiu através de revoltas, manifestações, greves, imprensa, enfim, diversos instrumentos. Então, essa população não tinha suas necessidades atendidas, mas não ficou calada. E essas revoltas forçaram os governantes a olhar para a realidade brasileira, fora ali daquele círculo deles. Parte das reivindicações foram atendidas, mas a grande parte não foi. A população pobre até hoje sofre com essa exclusão, né, de não estar participando das instituições governamentais. Com isso, gente, a gente encerra o capítulo 4, encerra a apostila 1 também, e aí na próxima apostila nós vamos tratar de outros acontecimentos nas décadas de 1920, 1930, 1940, tanto no Brasil como no mundo. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau e até mais!